Saravá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje vamos entender como funciona um terreiro de Umbanda e quais são as principais estruturas energéticas que sustentam esse espaço sagrado. O terreiro, também chamado de barracão, tenda, centro, casa ou templo, é muito mais do que um lugar físico. Ele é um ponto de caridade, de cura espiritual, de desenvolvimento mediúnico e de encontro entre o mundo material e o mundo espiritual. Na Umbanda, tudo isso acontece com base em fraternidade, disciplina, respeito e amor ao próximo. É importante compreender que o terreiro tem duas dimensões. A primeira é a dimensão visível, física, com seu salão principal, entrada, altar, espaços de atendimento e áreas de preparo ritual. A segunda é a dimensão invisível, espiritual, firmada no astral com a proteção dos orixás, dos guias e das entidades de trabalho da casa. Por isso se diz que um terreiro não é apenas construído com tijolo e madeira, ele também é assentado e consagrado energeticamente para cumprir uma missão. No dia a dia, muitos terreiros também possuem organização administrativa, funcionando como associação civil, com presidente, tesoureiro e secretários. Mas a condução espiritual cabe ao dirigente, que pode ser chamado de pai de santo, mãe de santo, babalorixá ou ialorixá. Essa pessoa é responsável por abrir e fechar as giras, orientar os médiuns, zelar pela disciplina da casa e cumprir aquilo que o plano espiritual determina para o bem coletivo. Ao lado dele ou dela, pode haver o pai pequeno ou a mãe pequena que auxilia e substitui o dirigente quando necessário. Abaixo da direção espiritual, encontramos os médiuns de trabalho que já estão preparados para incorporar entidades e atender consulentes. Há também os médiuns em desenvolvimento que passam por aprendizado gradual, disciplina, estudo e prática mediúnica. Temos ainda os cambonos, que dão suporte às entidades durante os atendimentos, organizam o fluxo da assistência e ajudam na ordem ritual. E existem os ogãs, curimbeiros ou atabaqueiros, responsáveis pelos toques, pelos pontos cantados e pela sustentação vibratória da gira. Essa hierarquia não significa superioridade. Ela representa funções diferentes dentro de um mesmo trabalho de caridade. Mas como funciona na prática? Uma gira de Umbanda, em geral, ela acontece em dias e horários fixos. Algumas são abertas ao público, outras são reservadas para desenvolvimento ou obrigações internas. Antes de começar, o ambiente costuma passar por defumação com ervas, incensos e defumadores. Essa etapa serve para a limpeza energética do espaço, dos médiuns e da assistência. Em muitas casas, os participantes retiram os sapatos na entrada, recebem orientação para manter o recolhimento e aguardam em silêncio respeitoso até a abertura dos trabalhos. Com o terreiro preparado, o dirigente inicia a gira com preces, saudações aos orixás, pontos cantados e, em alguns casos, toques de atabaque. O som, o canto, as palmas e a vibração coletiva vão elevando a energia do ambiente e fortalecendo a egrégora da casa. Então os médiuns entram em sintonia com suas entidades e começam os trabalhos espirituais. Dependendo da gira, podem manifestar-se caboclos, pretos velhos, crianças, marinheiros, boiadeiros, malandros, exus, pombagiras e outras linhas de trabalho, sempre conforme a doutrina e a orientação daquela casa. Essas entidades realizam passes, orientações, descarregos, aconselhamentos e tratamentos espirituais. Muitas vezes, o consulente chega aflito, confuso ou espiritualmente carregado e encontra no terreiro uma palavra de acolhimento, uma oração, uma limpeza e um direcionamento. A Umbanda trabalha para aliviar sofrimentos, reorganizar energias e estimular a reforma íntima. O terreiro, portanto, não é um espaço de espetáculo, mas um local de serviço espiritual sério, onde a caridade é o fundamento principal. Ao final da gira, costuma haver o encerramento com agradecimentos, nova defumação ou harmonização, despedida das entidades e fechamento vibratório da casa. Em muitos terreiros, os participantes saem de frente para o congá, sem dar as costas ao altar, como gesto de respeito. Em algumas casas também se realiza fluidificação da água, banhos de ervas, sacudimentos, pontos riscados com pemba, firmezas com velas e orientações para a vida espiritual de cada médium e de cada assistido. Agora vamos à segunda parte do tema. Quais são as estruturas energéticas de um terreiro? A primeira e mais conhecida é o congá, também chamado por muitos de gongá. Ele é o altar principal, o coração vibratório da casa. É ali que se concentram orações, firmezas, símbolos sagrados, imagens, velas, flores, copos de água, elementos da natureza e referências aos orixás e aos guias. O congá atua como um grande polo de aglutinação e irradiação de axé.
Ele atrai, organiza, transforma e distribui energias dentro do terreiro. Outra estrutura fundamental é a tronqueira, também chamada em algumas casas de tranqueira. Geralmente fica próxima à entrada, à porteira ou em um ponto reservado. Ela é consagrada às forças de guarda, especialmente ligadas a Exu e Pombagira. Sua função é proteger a casa, filtrar energias, abrir e fechar caminhos e impedir a entrada de cargas negativas ou espíritos perturbadores. Por isso, em muitos terreiros, a tronqueira é saudada com respeito ao entrar e ao sair. Temos também a porteira, que não é apenas a entrada física do terreiro, mas um ponto energético importante. Ela marca a passagem entre o espaço externo e o campo sagrado da casa. Em sentido espiritual, a porteira representa o limiar, o portal pelo qual se entra em uma vibração diferente, mais recolhida, mais limpa e mais protegida. Em muitas tradições de Umbanda, esse ponto é tratado com reverência, exatamente porque ele faz a transição entre o mundo comum e o espaço ritual. Uma estrutura menos conhecida pelo público, mas muito importante, é a cumeira. Ela fica no ponto mais alto do barracão, muitas vezes associada à viga central, ao teto ou ao eixo superior do salão. A cumeira é entendida como um polo concentrador e distribuidor de força espiritual. Ela ajuda a sustentar o carregamento vibratório do terreiro, como se fosse um eixo de ancoragem superior do axé da casa. Em certos terreiros, sua consagração é essencial para o equilíbrio das correntes espirituais que descem e se expandem no barracão. Além disso, muitos terreiros trabalham energeticamente os 4 cantos do barracão, ou os pilares espirituais da casa. Esses pontos funcionam como bases de sustentação e proteção cruzada. Podemos imaginar o terreiro como um campo firmado em várias direções: alto, base, entrada, centro e cantos. Quando esses pontos estão harmonizados, o espaço ganha estabilidade astral, proteção e melhor condução das energias durante as giras. Nem toda casa explicita isso da mesma forma, mas a ideia de sustentação pelos cantos é bastante presente em tradições de raiz. Outro conceito essencial é o de assentamentos. Assentamentos são estruturas energéticas permanentes, consagradas ritualmente, que estabelecem um vínculo firme com determinada força espiritual, orixá ou entidade de guarda. Eles são feitos com responsabilidade e conhecimento, porque sustentam a vida espiritual da casa por longo prazo. Diferem das firmezas, que costumam ser mais simples, devocionais e temporárias. Uma firmeza pode ser uma vela, uma oração, um ponto riscado ou um arranjo ritual para manter a sintonia de determinada linha. Já o assentamento envolve um compromisso mais profundo e contínuo. Não podemos esquecer da egrégora do terreiro. A egrégora é o campo energético coletivo formado pela fé, pela disciplina, pelos cantos, pelas orações, pelas giras e pela conduta moral de todos que frequentam a casa. Uma casa espiritualmente saudável não se mantém apenas com objetos ritualizados, mas com pensamentos elevados, respeito mútuo, caridade sincera e constância no trabalho do bem. Quando a egrégora está forte, o terreiro se torna um verdadeiro manto de proteção e um amplificador de energias positivas. É importante dizer que a Umbanda é descentralizada. Isso significa que nem todo terreiro terá exatamente os mesmos nomes, as mesmas estruturas ou a mesma forma de organização. Há casas mais ligadas à Umbanda branca, outras mais próximas da Umbanda de raiz afro, outras ainda com influências mistas, regionais ou familiares. O fundamento, porém, permanece. O terreiro é um organismo vivo, formado por estrutura física, estrutura espiritual, disciplina ritual e compromisso com a caridade, onde a seriedade, ética e amor ao próximo há fundamento verdadeiro. Em resumo, o terreiro funciona como uma casa de trabalho espiritual. Ele acolhe, limpa, orienta, fortalece e educa espiritualmente. E suas principais estruturas energéticas costumam incluir o congá ou gongá, a tronqueira, a porteira, a cumieira, os 4 cantos, os assentamentos, as firmezas e a egrégora coletiva da casa. Tudo isso existe para manter o equilíbrio entre o visível e o invisível, permitindo que a Umbanda realize sua missão de caridade, cura e evolução. Que esse conhecimento ajude a combater preconceitos e a trazer mais respeito à nossa fé. Saravá Umbanda.